Vamos para um outro tema que está quentíssimo aqui hoje nos Estados Unidos. New York Times versus Elon Musk, colocando o FBI no meio, o Pentágono no meio, perdão. Olha só, apuração do New York Times. Musk vai ao Pentágono e terá acesso a planos secretos de eventual guerra contra China. O Trump correu no Twitter para desmentir. Vamos entender essa história. O Pentágono, segundo o New York Times, irá informar Elon Musk nesta sexta-feira sobre o plano militar dos Estados Unidos para uma guerra eventual que possa eclodir com a China. Imaginem isso, né? Uma guerra entre os Estados Unidos e a China. Afirmaram dois funcionários do governo nesta quinta-feira, duas fontes ao New York Times. Um outro funcionário diz que a reunião terá a China como foco, sem fornecer mais detalhes. Um quarto funcionário confirmou que Musk estaria no Pentágono nesta sexta-feira, mas também não deu detalhes. Então, quatro fontes falaram com o New York Times, duas confirmaram essa história, né, de detalhes de um plano militar para uma eventual guerra com a China. O Pentágono faz esse tipo de planejamento, mesmo que não tenha uma perspectiva de guerra agora. E outros dois confirmaram a reunião de Musk no Pentágono, mas não deram tanto detalhe. Dar a Musk acesso a alguns dos segredos militares mais bem guardados do país seria uma expansão dramática do seu papel como conselheiro do presidente Trump e líder do esforço da gestão republicana para reduzir gastos. Vocês percebem que acesso a plano secreto do Pentágono e a missão que o Trump teria dado para ele de redução de gasto, de cuidar das contas públicas, são coisas completamente diferentes, né? O Musk desmentiu os planos e o Trump também, e o Elon Musk disse que os funcionários do Pentágono que falaram com os repórteres do New York Times deveriam ser processados depois que o jornal noticiou que o bilionário seria informado sobre os planos das Forças Armadas dos Estados Unidos para uma eventual guerra que pudesse ocorrer com a China. O que o Musk publicou no X, que é a plataforma de rede social dele? O New York Times é pura propaganda. Além disso, aguardo ansiosamente os processos contra aqueles no Pentágono que estão vazando informações maliciosamente falsas para o New York Times. Eles serão encontrados. O Donald Trump também negou a reportagem do New York Times. A China não será sequer mencionada ou discutida, disse Trump na Truth Social, né, que é a rede social do Trump. Vamos bater um papo sobre isso, Josias de Souza. Os dois estão negando, mas o Musk tem uma reunião no Pentágono. Existe um conflito de interesse inerente do Musk estar dentro da administração Trump, porque ele é dono da SpaceX. Ele tem investimentos como empresário em segurança, né? E os Estados Unidos o governo americano é comprador de bilhões e bilhões em contratos de segurança. Agora vem o New York Times revelando que o Trump estaria disposto a dar acesso a ele a planos militares que, mesmo que não sejam concretos, porque não se fala hoje numa guerra dos Estados Unidos contra a China, mas planos militares muito relevantes. Os dois estão negando, mas é uma relação que se torna entre Trump e Musk cada vez mais promíscua, né, Josias? Sem nenhuma dúvida. A presença do Elon Musk na Casa Branca como eminência parda do presidente é uma espécie de... É o mais escrachado caso de conflito de interesse da história planetária. Ele virou um sombra do Trump e não é a primeira vez que o noticiário realça o acesso do Elon Musk a dados estratégicos e confidenciais. Ele já fez ou já protagonizou um caso desse tipo, que ensejou inclusive ordem judicial. Ele queria ter acesso a dados do cidadão americano, dados que dizem respeito à intimidade financeira dos americanos. Tentou obter dados do funcionalismo
de tal modo que ele pudesse hostilizar os funcionários, empurrá-los para fora da máquina pública à sua maneira, sem seguir o rito. E agora vem essa informação. Você realçou bem, Raquel, ele é dono da SpaceX, portanto tem contratos, inclusive, com o Departamento de Estado, ele é dono da Tesla, tem negócios bilionários na China, ele fabrica automóveis na China. Então, por qualquer lado, por qualquer ângulo que você observe, conflito de interesses despertado ou personificado pelo Elon Musk é evidente, isso não há nenhuma dúvida. Agora, a democracia dos Estados Unidos está convivendo com essa anomalia. Ele tem tomado decisões que deveriam, em tese, inclusive no exercício da atribuição que o Donald Trump delegou a ele, que é de cortar gasto, é de enxugar a máquina do Estado americano, ele tem tomado decisões que dependeriam de aval do Legislativo. E ele está dando uma banana para o Congresso Nacional. O Trump, aliás, está dando uma banana para o Legislativo americano. Governa por decreto, não submeteu nenhum projeto relevante, não enviou nenhum projeto relevante ao Congresso dos Estados Unidos. E quem tem servido de anteparo, quem tem tentado exercer o papel de freio e contrapeso que é indispensável numa democracia, quem tem tentado fazer isso é o judiciário. E o Trump já está atropelando, inclusive, decisões judiciais. Fez isso em relação às deportações ilegais que está promovendo. Houve um caso, inclusive, de deportação de venezuelanos, em que ele afrontou a decisão judicial, ignorou juízes nos Estados Unidos. Então, isso é uma anomalia que vem sendo referendada pelo Legislativo por meio da sua omissão, né? Até quando isso vai durar, não se sabe. Agora, essa notícia do New York Times, eu prefiro dar crédito ao New York Times do que ao Elon Musk. O Elon Musk é um usual difusor de notícias falsas. O New York Times faz bom jornalismo. Então, quero crer que há um fundo de verdade no que está sendo publicado e a democracia americana deveria se preocupar. Crédito ao jornalismo, né? Thales, sabe o que me lembrou, na verdade? O que eu não qualifico como jornalismo? Aquela entrevista que o Trump e o Musk deram juntos à Fox News, em que o Trump quase que, né, dava o tapete vermelho para o Musk passar. O seu som, Thales. Não, é daí. Eu me lembrei dessa entrevista por causa do filhinho do Elon Musk, que estava ali do lado dizendo para o Trump: você não devia estar aqui, você não devia. Isso é coisa que o filhinho dele ouviu em casa. Ouviu em casa. Que o Elon Musk hoje é um homem mais poderoso dos Estados Unidos e, quiçá, do mundo. Antigamente era o presidente dos Estados Unidos, o homem mais poderoso do mundo. Mas o Elon Musk está tomando esse papel. Veja bem, como lembrou o Josias, ele já pediu dados de empresários, dados de funcionários públicos, dados de universitários que protestassem. Ele está pedindo dados de todo mundo, E o Trump está sendo favorável a fornecer esses dados. Sei lá por que acordos ele e o Musk fizeram. E ele tem interesses na China, interesses em todos os lugares. Quer dizer, ele vai ter dados para se tornar mais poderoso do que qualquer presidente americano e se tornar, muito provavelmente, o homem mais poderoso do mundo. É um perigo a que o Trump está submetendo a humanidade. Não sabemos aonde o Musk irá parar com essa aliança dele com o Donald Trump.